Já se perguntou se tem algo aí dentro de você que anda bloqueando as suas emoções? Talvez você de repente esteja preso em alguns padrões, né, e não consegue sair, não sabe o porquê. No vídeo de hoje a gente vai explorar como identificar bloqueios emocionais no mapa astral e entender o que a astrologia pode revelar pra gente sobre as nossas emoções mais profundas. Bora pro vídeo! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. E antes de começar a falar sobre indícios de bloqueios emocionais no mapa astral, alguns recadinhos que eu considero assim fundamentais. Antes de tudo, gente, astrologia não substitui terapia, tá bom? O que compete à astrologia é levantar informações que estão contidas lá no nosso mapa astral. E a partir desses dados a gente consegue fazer algumas análises, mas não é um processo terapêutico formal, tá? Isso é de competência da terapia, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, tudo isso. E aí eu acho sim que a terapia e a astrologia elas podem andar juntas. Aliás, eu acho que essa é uma das melhores maneiras, né, da gente aproveitar a astrologia, unindo ela, né, com processos terapêuticos, porque aí a coisa fica assim bem fortalecida. Cada uma no seu quadrado, né, fazendo o que a compete. Então, só esse recadinho antes de tudo, tá bom? Agora vamos lá. Então, quando a gente fala de bloqueio emocional, a gente tá falando daquelas áreas da vida que a gente não consegue expressar ou às vezes tem dificuldade até para lidar com o que a gente tá sentindo. Existem alguns elementos no mapa astral que ajudam a gente a identificar, né, se pode estar ocorrendo algum tipo de bloqueio emocional. E no vídeo de hoje eu quero focar em 3 que eu acho que são, assim, os mais proeminentes quando a gente fala de bloqueio emocional. Mas sempre lembrando, tá, o mapa astral é lido inteiro. A gente nunca, em hipótese nenhuma, a gente pode pegar, né, pescar uma informação e falar, tó, é isso. O mapa a gente sempre lê por inteiro. Quem é do canal aqui já tá acostumado, eu sempre falo isso. Que aí a gente entende a pessoa assim, ó, direitinho, 100%, né, olhando todos os aspectos da vida, mas tem alguns indícios aí, a gente vai falar sobre 3 deles, que são a Lua, a casa 12 e os aspectos de quadraturas e oposições também. Então, falando sobre a Lua, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar pra vocês. A Lua, ela representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossos instintos, né, primordiais de como lidamos com a situação e também a nossa vida interior. É assim, logo de cara, se a Lua já estiver num signo que não consegue expressar, assim, muito bem os sentimentos, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade com isso tudo, por exemplo, Capricórnio, Virgem, ou então se ela forma aspectos tensos, né, quadraturas, oposições com Netuno, com Plutão, até com Urano, Saturno, pode haver sim uma tendência da pessoa bloquear os sentimentos, né, consegue fazer eles fluírem também de maneira mais adequada, em toda essa questão, tá? Já a casa 12 ela fala sobre o nosso inconsciente, tudo que tá lá reprimido, né, tudo que o nosso consciente ele acaba reprimindo, acaba indo pra casa 12, fica lá no inconsciente, a gente não tem acesso assim fácil a ele, né? Precisa de bastante processo, né, terapêutico, psicanalítico também, né? Preciso de bastante ajuda profissional para lidar com essas coisas do inconsciente, que é lá que ficam, né, as emoções mais profundas, aquilo que a gente nem quer ver, eu não gosto muito disso. Aí a gente faz o quê, ó? Joga lá para debaixo do tapete, como se o tapete fosse o inconsciente, né? Então joga lá no inconsciente, são coisas que a gente reprime. E dependendo do planeta que tá lá, né? Lembra que eu falei o contexto do mapa inteiro? Ele pode indicar, sim, questões emocionais que estão mais reprimidas ou difíceis de lidar, de elaborar, como, por exemplo, os traumas. Já quando a gente fala dos aspectos desafiadores que eu falei, né? Quadraturas e oposições, esses aspectos com a Lua, com Netuno, com Plutão, com Saturno, pode indicar resistência emocional, medo da vulnerabilidade ou até dificuldade de confiar naquilo que você tá sentindo. Então, são assim questões muito sérias, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma quadratura de Lua com Saturno, pode significar que a pessoa, ela julga muito o que sente, pode ter algum bloqueio, dificuldade mesmo de demonstrar os seus sentimentos, suas emoções, não consegue lidar, tá julgando, nossa, por que eu tô sentindo isso? Sabe a pessoa que fica o tempo inteiro julgando o que sente? Então é desse jeito. Não aceita as próprias emoções. Pode também trazer uma melancolia, assim, sem muito motivo aparente, né? Uma tristeza, ou até mesmo frustração, é bem comum. Se a gente já tiver um aspecto com Plutão, né, entre Lua e Plutão, pode indicar, assim, algumas reações emocionais impulsivas, daquele tipo que acaba até prejudicando a própria pessoa. Ela faz algo, né, no impulso, porque, como eu falei pra vocês, a Lua é o impulso, né, das emoções, é como a gente reage primeiramente a qualquer coisa que nos aconteça. Então, a pessoa faz aquilo naquele impulso, depois vem a culpa. Aí ela fica, né, remoendo aquela culpa, fica martirizando o tempo inteiro. Às vezes a pessoa até acaba esquecendo que ela é humana, né? Todo mundo erra, a gente nunca vai parar de errar, né? Só quando a gente morrer. Um sentimento de culpa muito grande. Além de indicar também uma possível dificuldade para lidar com rejeição. E aí a pessoa pode responder de maneira agressiva, porque Plutão, ele tem uma natureza bem densa, né? Ele é chamado de maléfico na astrologia.
astrologia, porque ele tem uma natureza bem densa, então bem reativa, ou também uma necessidade, assim, visceral quase, sabe? De controlar sempre as emoções. Quero controlar tudo, quero reprimir tudo. Isso acontece quando a gente tem aspectos desafiadores da Lua com Plutão. E aí, pessoal, tudo isso se intensifica, né, se a gente for ver o signo em que a Lua está. Se for uma Lua, por exemplo, em Áries, é uma Lua, assim, bastante reativa, né? A natureza dela é já explodir logo, reagir automaticamente ao que acontece, por exemplo. Uma Lua em Virgem, uma Lua que tem necessidade de analisar, esmiuçar, né, tudo que ela sente o tempo inteiro. Pode ser uma Lua muito crítica, né, tanto com ela quanto com os outros, que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos também. Aí acaba que não entende o que os outros sentem e aí faz o quê? Ela julga. Porque se ela não entende, aquilo não é racionalmente, porque Virgem é um signo que é regido por Mercúrio, é um signo mais racional. Então, se ela não entende, ela não compreende, aquilo não faz sentido lógico pra ela, ela acaba julgando os outros. Nossa, mas isso é irracional. Nossa, sabe, cai naquele vício de ficar julgando o tempo inteiro, tanto ela como aos outros, né? Isso são só alguns exemplos, tá, pessoal, pra vocês entenderem que dependendo do signo, isso pode se intensificar, tá? Ou também pode abrandar um pouco, né? Tudo depende do contexto. Sempre frisando o contexto, né? Que é pra você, de repente, você tá escutando esse vídeo e fala, poxa, eu tenho Lua em Virgem, mas eu não sou assim. Tem que olhar teu mapa inteiro, leva em consideração o Sol, o Mercúrio, o ascendente, tudo, tá, pessoal? A astrologia é sempre baseada em contexto. Pra saber como seria o seu caso, teria que analisar o seu mapa inteiro. E se você tem interesse, manda um e-mail pra este endereço que tá aparecendo aí na tela pra vocês, que a gente marca uma consulta, né? E eu vejo como é que eu posso te ajudar com tudo isso. E agora vamos de dicas. Eu adoro dicas. Não à toa que o canal chama Viva Astrologia, né? Que é pra gente viver isso intensamente. Então vamos de dicas pra lidar, né? Com todas essas questões aí que eu trouxe pra vocês. A partir do momento que a gente faz essa leitura, né? Do mapa astral, a gente consegue levantar as informações, como eu falei, e aí buscar, né? Trabalhar em cima de tudo isso. Então, trabalhar em cima desses bloqueios, dessas emoções que possivelmente estão reprimidas, através do quê? Terapia, principalmente, como eu comentei, e aí um profissional, né, especializado nisso, com certeza vai te ajudar. Além de buscar sempre o autoconhecimento, a astrologia também ajuda com isso, né, e tem várias formas da gente buscar o autoconhecimento. E também técnicas, né, que façam a gente se conectar mais com as nossas emoções, né. Outra dica bem legal, agora pensando, né, do lado mais astrológico, é você manter um diário lunar, né. Eu já falei também sobre como a gente consegue lidar com as fases da Lua, vou deixar aqui no card pra vocês. Então, dependendo da fase da Lua, as coisas elas ficam mais intensas na nossa vida, né? A Lua cheia, por exemplo, é uma Lua que sempre traz à tona o que a gente tá sentindo, ela não faz a gente sentir nada, né? Mas ela busca lá, ela pega lá de dentro e fala, ó, tá aqui, é isso aqui que você tá sentindo. Então fica mais intenso. E aí o que eu gosto de fazer é sempre anotar, né? O signo que tá a Lua, a fase que tá a Lua, percebe como é que isso vai mexendo com você. De repente, nossa, eu já tenho uma dificuldade de lidar com sentimentos. Aí quando a Lua tá em Capricórnio, nossa, acontece alguma coisa, eu não consigo nem lidar, eu não quero nem saber. Eu vou buscar refúgio em outras áreas, eu de repente foco bastante no meu trabalho, que é pra não pensar muito no que eu tô sentindo. Então é bem legal de vocês fazerem, né, aí com vocês mesmos, esse exercício de anotar, né? Poxa, que Lua que tá hoje, como é que eu tô me sentindo? Uma coisa assim bem básica, tá, gente? Não precisa, nossa, grandes trabalhos, mas anota num papel, de repente fazer um diário, né, pra quem gosta. Isso vai ajudar você a entrar mais em contato, né, com os teus sentimentos, com as tuas emoções. E aí o que a gente pode fazer um resumo, assim, desse vídeo é lembrar que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E aí usar o mapa astral como uma ferramenta para entender melhor, né, seus possíveis bloqueios, suas inseguranças também, com certeza é transformador. Se você gostou desse conteúdo, se quiser aprender mais sobre astrologia, autoconhecimento e como que ela ajuda a gente, né, na prática da nossa vida, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like se gostou desse vídeo. Ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Que eu sempre respondo todo mundo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo de domingo. Um grande beijo pra vocês. Tchau!